Oi, boa noite a todos. Hoje nós estamos meio no improviso aqui, deu uma queda de internet bem na hora. Peço desculpa a vocês, agradeço que vocês tenham esperado. Bom, então hoje eu estou com meus parentes aqui, né? Quem acha que eu tinha o olhinho puxado porque eu era japonês, se enganou. Muito obrigado a todos, viu? Eu vou fazer uma pequena introdução. A Terra não é de ninguém, mas tem os que vieram antes. Era uma vez um lindo país descoberto pelo progresso assassino. Calcula-se em 60 mil o número de índios capturados pelos bandeirantes nos ataques às missões jesuíticas. É possível estimar ao menos 8.350 indígenas mortos no período da ditadura empresarial militar. A religião era um meio para submeter. Ainda assim, hoje são 305 etnias, 274 línguas. A criminalização e o racismo acompanham sempre a exploração colonial. A invisibilidade prepara o saque. Uma ministra pode dizer que os povos indígenas matam suas crianças. Um presi-fake pode dizer que o interesse na Amazônia não é o índio, nem a porra da árvore, é o minério. Mas o cacique Ramon Tupinambá disse: enquanto o governo se nega a demarcar nossa terra, a mineração invade as nossas aldeias, que é o caso da retirada da areia, sempre aparece uma reintegração de posse, ameaças e ação de pistoleiros contra nosso povo, que já tirou a vida de muito Tupinambá. Roger Alegre, de 15 anos, disse na ONU: no ano passado, 15 crianças que tomavam café na escola indígena da aldeia foram cobertas por uma nuvem de agrotóxico, causando vários danos à saúde. Muitos dos nossos pais e familiares adultos foram contaminados trabalhando nas empresas frigoríficas da JBS. Ordem e progresso é isso? Uma visão estreita de progresso, ainda positivista, serve à ambição de uma minoria autoritária. O cidadão de bem, na verdade, respeita a todos, mas os tiranos sempre caem. O sol há de brilhar mais uma vez. Para falar sobre isso, então, hoje eu estou com 3 convidados muito legais, o Walter, o Thiago e o cacique Ramon, e eu peço que cada um deles se apresente rapidamente. Walter, você quer começar? Diga onde você está, por favor. Oi, Afonso, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo, né? Eu sou Walter de Oliveira Kumaruara, povo Kumaruara aqui da região de Santarém, do Pará. E sou precisamente da comunidade de Pedra Branca, na região do Tapajós, da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns. Cacique? Neptuna, boa noite a todos aqui presentes. Gratidão, Afonso, os parentes aqui presentes. Eu sou o cacique Ramon Tupinambá, aqui do território indígena Tupinambá de Olivença, localizado em Ilhéus, sul da Bahia. Gratidão pelo convite. Obrigado. Thiago, por favor. Puntumporã, para meu pé, boa noite a todos que estão nos assistindo. Gratidão, Afonso, aí também pelo convite. Boa noite aos parentes, ao cacique Ramon, ao parente Walter. É uma honra estar participando aí dessa live. Eu sou o Thiago Niandeva, do povo Guarani Niandeva. Estou falando aqui do estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, do município de Avaí, terra indígena Araribá, aldeia Nimoindaju. Muito obrigado, Thiago. Eu vou começar com o Walter. Eu vi que a sua comunidade tem muita relação com o Rio, né? Eu achei muito bonito, assim. Queria que você comentasse um pouco dessa integração que vocês têm com o Rio. Que você falasse um pouquinho da sua comunidade e se vocês já sentem a presença da poluição, a diferença com a poluição, por favor. Então, a gente tem aqui, né, o nosso imenso rio Tapajós, né, na Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, onde estão concentradas as aldeias e as comunidades aqui na região, né? Então, o rio, ele é a nossa fonte de vida, né, nossa existência
Tudo que a gente faz, a gente depende do rio e precisa do rio para sobreviver. Então a gente está aí nessa luta, né, já há muito tempo, né, que a gente vem com essas questões agora, principalmente com a questão dos garimpos, né, na entrada, né, que já vem causando muito efeito, e agora a gente está sofrendo algumas coisas com relação ao mercúrio, né, a contaminação, que a gente já não pode mais comer peixe, né, aqui na região do Tapajós, principalmente, a gente tem, né, esse problema muito grande que já foram encontrados peixes com mercúrio, até porque para retirada de ouro, eles precisam, né, colocar o mercúrio para poder tirar o ouro que se tem ali naquele local. E vai causando um problema muito grande, porque vai afetando a nossa saúde, para a gente que mora próximo à cidade, mas essa questão do garimpo, ela é muito mais para lá, para o rumo dos Mundurucus, né, para o rumo de Itaituba. Então, a gente sofre com esse impacto já aqui na região. Então, já teve pessoas que já morreram, né, e foi encontrado esse mercúrio dentro do corpo. Então, a gente tem um problema muito grande. E a gente depende desse, como eu falei, a gente depende desse rio. Ele é o nosso meio de sobrevivência, é onde tem a maior parte das nossas histórias também, né, que foi através desse rio. Então, hoje a gente sofre esse impacto muito grande dessa contaminação, além de todo o mercúrio. A gente tem também esse problema com a própria cidade, né, que é próxima, que tudo é jogado no rio, né, tudo mesmo. Então, a questão de esgoto, é tudo jogado para questão para dentro das nossas águas, e a gente vai sofrendo isso lá na frente, até porque muitas crianças já tivemos casos de muitas crianças que já morreram com a questão da diarreia, né? Porque tinha tomado água do rio. E era o nosso único meio de sobrevivência. Ainda muitas aldeias, muitas comunidades ainda dependem do rio para sobreviver, até para tomar uma água, que não tem uma água de qualidade em casa. Mas hoje tem algumas aldeias e comunidades também que já tem, né, esse algo precioso que é a água na sua torneira, mas tem comunidades que não existe ainda. Então, são comunidades que dependem realmente desse rio para sobreviver. E a gente está vendo aí toda essa questão aí desse olhar de querer desenvolver a nossa região, mas nada é pensado, né, junto com a gente. Ninguém chega para a gente e pergunta se a gente quer isso ou aquilo, né? É colocado de uma maneira assim que, sei lá, vai lá e pronto, parece que a Amazônia, ela é uma colônia do Brasil, que todo mundo vem aqui, tira o que a gente tem e depois vai embora, né? E aqui não fica nem um desenvolvimento, nada. Então, a gente sofre muito com esse olhar ganancioso que se tem dentro da nossa região, e o nosso Rio Tapajós passa por isso. Acho que ele Parece que caiu aí, né? caiu, né? Ele Espero caiu. A que gente o vai evento. continuando aqui. Acho que o cacique Ramon pode falar um pouco É, também sobre como é que tá a questão aí, como é que é o rio aí, a localidade de vocês, a floresta também, toda essa conexão que a gente tem, né? É, a gente agradece, né, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, todos encantados da floresta, por essa espiritualidade primária, de nos manter vivos, e com essa responsabilidade de seguir essa trajetória pela garantia do nosso bem viver, essa construção da coletividade que sempre houve em nossas comunidades. E eu falo de uma região aqui onde fomos os primeiros povos aqui de contato da construção desse país. Eu estou exatamente no sul da Bahia, aqui em contato com o nosso Parananguaçu, né, que é o mar,
Aqui a gente tem uma quantidade gigantesca de mar aqui, e a floresta da Mata Atlântica, manguezais e ilhéus, pelo nome em si, constituído de várias ilhas. E nós temos muitos rios aqui dentro deste território, né? Que aí, os igarapé, até os rios maiores, a gente tem essa riqueza aqui deixada e ao qual nós lutamos veementemente para dar conta desse retrocesso desde o princípio. Se a gente lembrar que no processo do indigenato dentro do nosso país, a primeira lei de terras que dava garantia aos povos originários dentro desse país foi em 1681. Né? E desde então vem passando por várias mudanças. E o incrível disso tudo é que a gente nunca, ao menos para nós tupinambás, nunca nos colocamos como os donos da terra, né? Mas muitas pessoas nos colocam como povos donos da terra. E a gente tem um olhar diferente. A gente somos povos que convivem com a terra. A gente tem essa convivência com ela, porque ela é quem nos protege, ela que nos dá o que é necessário para a sobrevivência, através das nossas práticas, desde a agricultura, a pesca, o artesanato, né, nossas artes, tudo que a gente tem construído aqui dentro. E desde então, essa luta vem passando secularmente por vários retrocessos, perseguições. O primeiro combate que nós tivemos aqui foi em 1559, com o governador-geral Mendes Sá, a mando da coroa portuguesa, quando mandou exterminar o nosso povo desde Salvador, que é a primeira capital do país. Então, destrói-se as grandes aldeias naquelas regiões de Salvador, Itaparica, Emboipeba, e assim vem descendo até chegar aqui. E aqui tem esse grande batalha que hoje é escrito ainda nos livros didáticos, né, que a gente contraria essa educação fajuta passada nesse contexto, né, de aprendizado de sociedade, por exemplo, e nós que somos exímios educadores e aprendemos tudo isso com a mãe natureza, que nos ensina, a maior escola que a gente tem, aqui ela nos ensina tudo, a viver, a nos curar, inclusive nesse tempo pandêmico, de várias outras pandemias que houveram nas comunidades indígenas, inclusive o processo de invasão, quando se Cacique, eu chegam vou lhe pedir vários... desculpa, só para a gente trazer o Thiago para a discussão, lhe agradeço, viu? Ok, E eu queria ok. pedir que o Thiago contasse um pouquinho da sua infância, como que foi a sua infância aí, e que mudanças ele sentiu já, desde a época que ele foi criança para os dias de hoje, e também que ele falasse um pouquinho sobre a questão das fazendas, né? Como que está hoje em dia, por favor. Bom, aqui foi criado essa reserva indígena de Araribá em 1913 e desde então ela vem sofrendo várias transformações. E como o desmatamento, né, na própria reserva, através do, do Serviço de Proteção ao Índio, durante alguns, alguns anos. E hoje, ao contrário do colega que mora, né, mais aí na região norte, ao parente aí né, do cacique, nós vivemos em um lugar totalmente já que não existe mais esses recursos naturais, né? São áreas de proteção que nós temos, áreas muito pequenas que nos restaram, né, de floresta, rios, os rios todos assoreados, né, pelo desmatamento, depois a consequência
os arrendamentos de terras aqui nas comunidades indígenas. Então, tudo isso causou um certo impacto ambiental e também no modo de vida das comunidades indígenas aqui, dos indígenas, né? E eu tenho algumas experiências de comunidades indígenas, até porque sou natural de uma comunidade indígena Guarani do Norte do Paraná, aldeia Laranjinha, e então também uma área que sofreu esses impactos, né? Os Guarani, os meus antepassados vieram, né, na migração em busca da terra sem mal, nos meados do século XIX. E então, eles já saem do seu lugar, né, de origem e passando por várias experiências, né, aí quase um século, mais de um século, né, tentando se reestabelecer num lugar que desse as condições necessárias para subsistência e a forma de vida tradicional. Então, nessas comunidades, eu também morei numa comunidade indígena no município de Peruíbe, chamada Bananal, e então uma área de Mata Atlântica totalmente diferente. Então, eu tive a oportunidade de viver, de morar em comunidades indígenas em diferentes contextos e com um sistema de natureza, né, ali, desde o mais preservado até o mais que não foi preservado, né, não por conta dos indígenas, né, mas um sistema de política que foi implantado dentro dessas comunidades, ao norte do Paraná, uma comunidade muito pequena onde eu morei, hoje uma população muito grande para uma área muito pequena. Depois, aqui na Reserva Indígena de Araribá, também uma transformação muito grande. Primeiro, os Guarani chegam numa área que era de predominância dos parentes Caigangue, que também estava passando por um momento de pacificação, né, e de perseguição e de extermínio, né, por conta do avanço do desenvolvimento, né, pastoril na época, colonial. Então, é uma região que sofreu muito, né? Então, a Reserva Indígena de Araribá hoje é uma área que vem os indígenas aqui lutando para refazer, né, todo esse ecossistema que tinha no passado, né? Mas isso está muito longe de acontecer. Não temos mais rios, né? 2 rios que nós temos aqui, um rio muito pequeno, um de porte, nem sei se posso falar de porte médio, né? Mas são rios que não dão a subsistência da pesca, como no passado já deram, né? Mas são rios que vêm passando por cidades, vêm sofrendo, né, desde a poluição, né, o esgotamento, né, da água, né, por parte das cidades captando água desse rio. Então, assim, e fora os impactos ao entorno, né, as fazendas, a monocultura, através da plantação hoje da celulose, né, tem muito eucalipto na região, até o gado está perdendo espaço, né? A pecuária está perdendo espaço para o eucalipto e a plantação de citros, da laranja. Então, é algo que tem impactado, está impactando no presente momento, né? Então, vários períodos, vários impactos, né, ao longo desse tempo. Muito obrigado. Walter, eu vou te perguntar sobre as lendas. Você tem várias lendas envolvendo o rio, né? Você podia contar um pouquinho? Será que o Walter está me escutando? Então, assim, então, a gente tem sim, né, várias lendas aqui no nosso rio, tanto faz no rio Tapajós quanto no rio Arapiuns, que faz parte da reserva extrativista Tapajós e Arapiuns. A gente tem várias lendas de cobra grande, de encantados, né, que existiram, né? A gente tem até uma lenda que é do Merandulino, né, que era um senhor que era um curandeiro da região, ele foi um curandeiro, todo mundo... Ele não é uma lenda, né? Claro que ele virou lenda, mas se você perguntar para as pessoas da região, as pessoas vão dizer que era verdade porque elas viram,
Então, são coisas que as pessoas morrem e depois viram lenda para que a gente continue contando sobre toda essa experiência, né? Do seu Mirandolino, que era uma pessoa, né, da região do Arapiuns, que se gerava, que a gente chama aqui, né? Ele se transformava em cobra, né? Mas só que ele era uma pessoa que não fazia mal a ninguém, né? E pescava de boa, tranquilo. E também, quando ele morreu, ele pediu para que seu corpo fosse jogado no rio Arapiuns, né? E até hoje o corpo dele não foi encontrado, né? Não se tem relato de que o corpo dele foi encontrado. Então são lendas, histórias de Cobra Grande, por exemplo, cada ilha que a gente tem aqui na região, que são muitas ilhas, né? Se você for puxar aí no Google, em algum lugar aí, região do Arapiuns, do Pará, Santarém, a região ela é cheia de praia, principalmente agora a gente vai ter muita praia, né? Já está começando a secar o rio e a gente vai ter muitas pontas de praias. Então, se dizem que todas essas pontas de praia são cobra grandes que estão debaixo dela, né? Então, a gente tem toda essa conexão com a floresta, né? Que a gente tem aqui e a gente não brinca, né? Porque os nossos antepassados falam para a gente e são coisas que a gente leva para a vida, de que tem uma serpente debaixo de um altar de uma igreja, que se ela morrer, a comunidade toda vai para o fundo, então tem toda uma história, tem todo um contexto também que a gente preza muito por essa responsabilidade, que a gente não pode sair em determinados locais, em determinados horários também, né? A gente tem horário para sair, principalmente entrar no rio, pedir licença, ninguém que vem de fora entra no rio sem pedir licença porque acontece alguma coisa, né, com essa pessoa. Tem muita gente que não acredita, né? Mas a gente acredita porque a gente já viu várias pessoas ficarem doentes depois de entrar no rio sem pedir permissão para nossa mãe, né, que é a mãe do rio, para o nosso pai do mato também, né? Então, até as caças, quando meu próprio pai, quando vai caçar, ele leva o cigarro dele para deixar o dele e do parceiro que alguém pode encontrar lá, né? Que a gente chama que é o curupira, que é para não judiar, porque muitas pessoas são judiadas no mato também, né? E se perdem também. Então, tem toda essa questão da conexão com a floresta, de respeitar também tudo isso. Eu acho que não é só aqui, acho que quem mora na floresta, acho que o cacique Ramon, acho que ele pode trazer um pouco disso também, né, de toda essa, essa nossa ligação, né, que a gente tem com a floresta, com a natureza, com a água, e o nosso corpo é floresta, né, o nosso corpo é água, então a gente tem que ter muita responsabilidade, né, para poder adentrar num desses lugares. Muito obrigado. Cacique, eu vou lhe perguntar, vocês andaram lutando aí, as terras nunca foram demarcadas, né? As terras que vocês sempre tiveram. Vocês andaram lutando contra um hotel, não foi isso? Queria que o senhor falasse também do papel hoje da FUNAI, que papel a FUNAI está tendo hoje. A gente diz, né, tivemos não só essa questão do hotel, que agora é mais recente, mas a gente retrata muito o processo perverso, de enfrentamentos e de como o nosso território maior foi sendo tomado. Hoje lutamos por uma área de 47.376 hectares para 8 mil índios tupinambás, e é uma área toda preservada por nós, e dizer que o que nos garante aqui, primeiramente, é a nossa prática espiritual, né? A gente se garante nesse processo, né? A gente teve aí um enfrentamento desde 2008 a 2013, através do governo da Bahia, justiça, aonde gastaram 9 milhões de reais em aparatos militares para nos confrontar na tentativa de nos retirar do território. E como diz o cacique Babau, que faz parte aqui do nosso território também, trazer guerra para Tupinambá não é ofensa nenhuma. Nós somos filhos da guerra, né? E é algo que a gente comprovou
Isso na prática. Nós expulsamos 170 policiais federais altamente armados, com atirador de elite, inclusive, já vieram prontos aqui, inclusive com rabecões, para levar os corpos indígenas matados. Não tiveram êxito, expulsamos todos eles. Enfrentamos mais 220 da Força Nacional, que foi trazidas para cá também. Se divertimos com isso também aqui um bom tempo. E, por fim, vieram 785 soldados do Exército, altamente armados, preparados para uma guerra, para confrontar o nosso povo. E, mais uma vez, saímos vitoriosos. Nós confrontamos todas as instâncias do poder que gera sobre esse país, desde o legislativo, o executivo e o judiciário. Nós confrontamos todos eles, tivemos coragem para isso. Também tivemos uma perca, que a gente não traz como uma perca, mas como fruto da luta, que foi aí 37 indígenas assassinados nesse período, e hoje não se há nenhum inquérito aberto para a apuração dos culpados. Então, o resort só foi mais um caso. O resort que foi orquestrado por um governador do estado da Bahia, um vice-governador, um deputado estadual, um deputado federal e um senador do estado, na tentativa de destruir os nossos manguezais aqui na região. Inclusive, já tinham outorgas de supressão de vegetação com cerca de 800 hectares para a construção do resort Vila Galé, um resort português, e que nós enfrentamos todos eles mais uma vez. Aí teve o papel também do presidente da Embratur, que trabalha com todo o processo turístico no Brasil inteiro, que solicitou ao presidente da FUNAI que se anulasse a demarcação do território do Tupinambá. É bem claro. Um território que já é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, é julgado também em várias ações dentro do Supremo Tribunal Federal, só não é publicada a portaria declaratória. Para eles, eu acho que é uma ofensiva, acho não, acredito que é uma ofensiva muito grande eles demarcar um território para o primeiro povo de contato dentro desse país. E a gente acredita que no É um momento grande que... retrocesso, né, Cacique? Um grande Desde o retrocesso desde a Constituinte, que, por desde sorte, na, conseguimos na Constituinte melhorar essa situação. Eu vou melhorar em pedir que o partes. Thiago, muito obrigado. Muito obrigado, Cacique. Nós vamos fazer hoje meio rapidinho, né, por toda essa questão, e eu vou pedir que o Thiago conte um pouquinho sobre a sua experiência como professor, como é a escola, a sua experiência como professor, por favor. Bom, eu entrei em 2005 a pedido da comunidade para ocupar aqui o espaço na escola como professor indígena. E era um processo de implantação da escola indígena, da educação escolar diferenciada aqui na terra indígena de Araribá, e naquele momento não tinha pessoas com uma formação que pudesse assumir, então, essa função de professor. E como eu tinha terminado o ensino médio, eu fui logo convocado, né, pela comunidade para ser professor aqui na aldeia Nimandaju. Então, desde então até esse ano, já completou mais de 15 anos, né, de educação escolar indígena, e no qual foi, assim, uma entrada, né, na educação escolar indígena que me proporcionou, assim, entender mais sobre as políticas, né, não só da educação escolar indígena, mas abriu assim, o mundo, né, de oportunidade de aprendizado, tanto na luta indígena, pelos direitos indígenas. Então, a educação escolar indígena diferenciada, ela trouxe todo essas oportunidades de aprender, né? Como que os indígenas estão se organizando, né? A nível nacional, a nível estadual. Então,
a partir dessa minha entrada e de outros também colegas, né, porque todas as comunidades indígenas que reivindicaram uma escola, reivindicaram a educação escolar indígena, começaram a se conectar e conhecer a realidade de cada comunidade. Então, houve, né, um movimento muito interessante numa retomada de luta num outro momento, e aí a educação escolar indígena, né, ajudando, abrindo, né, os horizontes para formar, né, esses guerreiros, esses novos guerreiros, no qual eu, né, estou tendo essa oportunidade de fazer parte, né, dessa nova geração de guerreiros que a educação escolar indígena agora, né, está formando, está ajudando. É o guerreiro acadêmico, né, como se chama. Eu acho que o Thiago deu uma caída, né? Eu vou aproveitar e perguntar para o Walter como está sendo essa experiência dele você fundou os Jovens Tapajós, né? Eu queria que você falasse desse podcast e da busca por uma identidade indígena, de se descobrir indígena. O coletivo é o coletivo Jovem Tapajúnico, né, que a gente tem aqui na região. A gente fundou ele, na verdade, eu e mais uma outra jovem de 15 anos, naquele tempo a gente fundou em 2018, né, com esse olhar de trazer todas essas problemáticas e entender o que que o jovem também está fazendo, o que que o jovem está passando, né? Então, a gente resolveu dar também essa identidade de trazer a voz do jovem para esses espaços, né? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente tem muitas lideranças nas nossas comunidades ou aldeias que a gente tem aquela liderança bem há muito tempo, né? E a gente não consegue inovar muitas coisas. Então, nós somos jovens, com uma outra galera que entrou depois, a gente viu que realmente a gente teria que fazer algo, né? Além do podcast que a gente cria, né? Que é toda essa questão de entender o que está acontecendo, o que que o jovem aqui da região da Amazônia está fazendo e o que que o jovem da região lá do Rio de Janeiro, da periferia, está fazendo também, ver que todos os problemas que estão acontecendo, mas são problemas idênticos. Por exemplo, lá eu escuto muito meus amigos falando que é a bala matando eles direto, o jovem negro morre demais ali na periferia, né? E aqui na Amazônia, aqui na nossa região, a gente também não escapa muito disso, né? A gente não tem lá, em alguns lugares, a bala passando ali, mas a gente tem as nossas comidas sendo envenenadas pelo agrotóxico, né? Aí a gente enfrenta muito esse problema, né? Comunidades que deixaram de existir por conta da soja, né? Que entra na região, então tem todo um problema essa questão. A gente não é contra o desenvolvimento que eles falam, né? Só que a gente quer que todo esse desenvolvimento sejam pensados com a gente, né? Então, a gente precisa estar no meio dessas discussões para que a gente possa dizer, não, isso aqui não é legal de vir para cá. A gente pode pensar de um outro jeito, né? Claro que a gente nunca vai conseguir uma Amazônia intocável, porque a gente precisa fazer nossa roça, a gente precisa fazer nossas coisas. Então, a gente traz o olhar do jovem, o que, que ele acha disso tudo, né? E tenta entender também o que os outros jovens de outras regiões também estão passando, porque dentro do coletivo a gente fala sobre política, né, que é uma coisa que o jovem não está muito aí querendo saber, mas o que a gente vive hoje em dia é política, a gente respira política, dentro das nossas comunidades a gente depende de política, então a gente está chegando aí num tempo de eleição, né, que os candidatos vão começar a bater na porta, né, vão começar a ir para as comunidades, apesar de que não pode ir para as comunidades por conta da pandemia, mas a gente já sabe que já tem gente indo para as comunidades, né, desses políticos. Então, como é que nós jovens podemos nos organizar para que quando o político chega lá com as suas 4 propostas, a gente já tenha nossas 20 propostas em mão e mostrar para ele, olha, a gente quer isso aqui, tá? E conversa com a comunidade e pensar de um jeito que a gente não pense só na nossa comunidade, mas a gente pense no território como um todo, né?
por exemplo, discutir com jovens para que eles possam pensar em ter uma universidade dentro da comunidade, porque quando você tem essa evasão do jovem que está lá na comunidade e vem para a cidade estudar, a gente acaba tendo uma perca muito grande, que é a luta do jovem que está lá no território, que ele poderia estudar muito melhor dentro da sua aldeia. Então, a gente precisa levar a universidade para dentro das aldeias. A gente precisa ter nossa representatividade dentro do Congresso. Nós, jovens, precisamos fazer isso. A gente precisa tomar tudo isso que está acontecendo. A gente precisa ser audacioso, a gente precisa abusar, porque se a gente não for abusado, a gente não consegue entrar em nada. Então, a gente precisa ter esses espaços, e aqui, pelo que eu estou vendo aqui nessa época agora de eleição, que tá vindo uma juventude se candidatando, e eu acho que isso vai ser a mudança aqui na nossa região, né? Então, a gente espera que realmente seja essa mudança e que a gente possa estar discutindo com essa juventude, e é isso que o coletivo busca. Parabéns, parabéns. Cacique, eu vou lhe perguntar sobre como está a questão do Covid. O que vocês estão fazendo? Vocês estão conseguindo se isolar? Está tendo invasão? Como que é? Bem, primeiramente eu vou dar continuidade à pergunta que você fez anterior, sobre a questão da atuação da FUNAI dentro desse acompanhamento que deveria se ter de proteção, regularização fundiária, dentro desse processo. Tem aí a normativa 09, assinada por esse Marcelo Augusto Xavier, que é o dito presidente da FUNAI, bolsonarista, que tem aí negado os direitos dos povos indígenas, e a normativa 09, inclusive, traz a não defesa dos territórios indígenas que estejam lutando para a sua demarcação, seus processos de retomadas. Então, a Defensoria Especializada da FUNAI não tem mais para a defesa. Então, tornou-se a responsabilidade para que os povos indígenas próprios defendam, né? Então, já há um crime, inclusive, que ele pode ser aí colocado como réu, e também pela questão administrativa, né? Então, são essas coisas que a gente tem acompanhado. Está aí a repercussão geral que está para ser julgado no STF, né, que retrata o marco temporal criado desde o governo Temer, aspectos 215 e todas as outras mais que vieram depois, o parecer 001 da AGU, né, que vai mexer com todos os territórios indígenas do Estado brasileiro. Então, nenhum povo indígena estará segurado dentro do seu território se a repercussão geral for votada em favor dos fazendeiros, né? Então, é uma luta que precisamos ter diariamente, inclusive buscando apoios jurídicos e parceiros que tenham conhecimentos para fora do nosso país também, né, nesse acompanhamento para nos garantir a vida, né, que é por isso que a gente luta. Então, nesse processo de pandemia, a gente vê os órgãos todos, né, aí ocupados por militares, aí a gente retoma essa questão do militarismo dentro do país, né, que já houve desde o tempo do SPI, que o parente bem traz, né, que eram os militares que estavam à frente, não eram outras pessoas. Então, hoje está de volta o militarismo dentro dos órgãos que deveriam atender de forma atenciosa às questões dos povos indígenas, que são os mais vulneráveis dentro desse processo. A pandemia chegou, né, está aí os números com mais de 20 e tantos mil indígenas infectados, quase 900 indígenas mortos, né? Aqui no nosso território nós tivemos 3 óbitos de anciãos dentro do território, pessoas muito importantes no processo de luta e reconquista do nosso território, através da nossa própria autodemarcação. Não ficamos muito aguardando o governo resolver. Tá aí, se eles quiserem assinar a portaria declaratória, eles assinam, mas nós retomamos o nosso território por inteiro, né? Então, o Covid veio, estamos aqui nos organizando internamente, com apoios de pessoas parceiras que têm nos ajudado, inclusive, para que possamos
confeccionar nossas máscaras, né? Nós temos nossas índias que são costureiras aqui, a nossa própria alimentação vem da própria comunidade, a gente tem feito aí algumas campanhas para os indígenas que não têm acesso aos plantios, mas que têm acesso à alimentação, então nós temos organizado isso e é dessa forma que a gente está. Aqui nós temos no sul da Bahia, extremo sul, povo Tupinambá, Pataxó, Ranranran e Pataxó. É a grande parte maior do território onde tem uma quantidade maior de indígenas no estado da Bahia. Mas somos 23 povos indígenas só no estado da Bahia, que tem várias etnias, várias línguas diferentes, né, é onde a gente se encontra. Então, temos feito esse chamamento, né, de defesa da vida, do autocuidado também, né, de pessoas, porque é um tempo também de a gente buscar a nossa força através da nossa espiritualidade. É um ponto que a gente diz também para a sociedade envolvente, que é um tempo também de se reconectar, é um tempo de buscar esse entendimento e ver com que a natureza ela precisa viver também. Né? E a gente vê o próprio ser humano se autodestruindo, né? Se autodestruindo. Então, destrói as florestas, o Parente traz aí a questão da monocultura do eucalipto. Aqui no extremo sul, na região dos Pataxó, é toda tomada pelo eucalipto. Né? No nosso território eles não conseguiram entrar porque nós fechamos mesmo as portas. E dizer também que é um período como o Parente traz aí do Pará, que tem também um povo tupinambá aí que nos contactou e quer também uma orientação nossa também, né, desse processo de luta, inclusive, né? Babá, eu acho que já esteve aí na região. Em São Paulo eu tive nos Guaranis, também aí em Parelheiros, e tive também no Jaraguá, no momento que estava no processo de luta. A gente pôde fazer um vídeo também de apoio a eles dentro da aldeia, e a gente buscando também parcerias dentro de São Paulo para que possa também contribuir com essa luta que é nossa. A gente precisa poder buscar essa força de companheirismo mesmo para que possamos ter sair da invisibilidade. Essa é a questão. Os povos indígenas e todo o processo histórico sempre ficaram na invisibilidade e a gente precisa sair dessa invisibilidade. Precisa mostrar que estamos aqui. Muito obrigado, Cacique. Eu vou te perguntar, Thiago, sobre a literatura indígena. Você tem tido essa experiência, né? Me conta um pouco como anda aí pelo Brasil. Bom, recentemente eu publiquei meu primeiro livro e foi fruto de um trabalho pensando no incentivo à leitura e à escrita dos nossos jovens indígenas, e uma forma de mostrar que o indígena também tem potencial e capacidade de publicar e entrar no mundo da literatura. No Brasil, não são muitos escritores indígenas, eu acho que está chegando a 60 hoje autores indígenas, né? E também as escritoras indígenas se destacando, né? Uma coisa que é recente para nós indígenas, né? Os pioneiros da literatura indígena, o Daniel Munduruku, depois Olívio de Copé, então são os pioneiros aí que começaram no início dos anos 90 a publicar suas obras, né? E ao longo do tempo, outros vêm surgindo. E agora, mais recentemente, as guerreiras indígenas, né, as nossas escritoras também se destacando aí em nível nacional, né? Então nós temos em destaque a Eliana Potiguara, a Aurita Tabajara, a Júlia do Rico e a Márcia Cambeba. Então, são algumas escritoras indígenas, né, que estão se destacando no mundo da literatura. Então, é um espaço, é um território de luta também, né, a literatura. Então, cada autor indígena, ele coloca um pouco da sua luta dentro do seu trabalho de escrita, das suas histórias, né? Então, como o próprio Daniel Munduruku, de Cupé, eles colocam muito bem isso, né, que é uma ferramenta de luta também, é uma arma, aonde o indígena ele vai fazer a sua
militância, né, como o Daniel Munduruku diz. O de Coupé fala também que ensinando as crianças, os jovens, eles também vão aprender a escrever o que eles pensam, né, o que eles estão vendo sobre a sua cultura. Então, o mundo da literatura indígena é ainda muito promissor, né? Nós temos muitos indígenas com muitas capacidades no mundo, vai para além da literatura. Nós temos indígenas que podem ser atores, atrizes, cantores, esportistas, escritores. Então, nós temos um potencial muito grande. Falta oportunidade, né? Falta espaço, né? E como o cacique Ramon disse, né? São espaços que o indígena chegando, ocupando esses espaços, ele vai dar visibilidade ao seu povo, né? Vai dar visibilidade. Ele não chega só para mérito próprio, né? Ele está levando consigo a luta do seu povo, a luta dos indígenas. Então é um espaço que a gente vem ocupando para fazer essa frente de luta também. E o livro que eu publiquei é um livro de autoria independente, né? Assim, não tive nenhuma editora por detrás, né? Só amigos, parceiros para me ajudando, né? No processo, né? Do trabalho até que chegasse à conclusão. E hoje, né? Desde que eu comecei a pensar no livro, no retorno que ele daria para além do incentivo à leitura e à escrita, e também a ter autores indígenas nas bibliotecas das escolas. Mas o livro também, os recursos que entram com as vendas, atualmente eu já vinha programando para investir em projetos sociais dentro da comunidade, né? Uma parte desse recurso. E hoje, com a pandemia, esse livro está dando um retorno para ajudar, né, no combate à pandemia também, né? Então, eu tenho aí, com as vendas, montado kit, né, kit de higiene com máscara, álcool em gel, álcool líquido, né, produtos para que os parentes da comunidade se cuidam, né, se cuidem para se prevenirem, né? Então, o indígena, ele traz consigo, né, um diferencial, eu acho que é isso, ele não pensa em si mesmo, ele está pensando no coletivo, né, ele está pensando no seu povo. Puxa, parabéns, hein? Muito obrigado. Walter, agora a gente vai resumir um pouquinho por causa da conexão e tal, mas então vou te pedir que dê tuas palavras assim, despedida, o que você quer deixar para o pessoal e seus contatos, por favor. Então, né, a gente está aí nessa luta também, né, da Covid-19 aqui na região, trabalhando essa questão da própria comunicação, né, fazer o próprio jovem comunicar para o jovem dentro da comunidade, né. Tem jovens que estão fazendo programa de rádio, tem jovens que... Agora a gente lançou a Rede Mocoronga, que é uma rede que eu faço parte, que é da ONG Saúde e Alegria. Eles lançaram um edital, né, fazendo com que os jovens das comunidades e das aldeias fizessem paródia, poesia, né, de conscientização às pessoas da comunidade. Então, a gente teve uma boa repercussão e a galera da comunidade mandou também. E agora a gente está em fase final porque a gente sempre faz aqui o Mocorosca, né, que vocês vejam aí o Oscar lá nos Estados Unidos, aqui a gente faz o Mocorosca da Amazônia, que é uma paródia de lá, né. Aqui a gente tem toda a questão do tapete vermelho, a gente premia os melhores atores, as melhores atrizes, os melhores roteiristas, que são feitos pelos próprios jovens, que são a própria galera da comunidade que faz isso, né? Então, a gente consegue ver aí que os próprios jovens da comunidade têm esse talento, sabe cantar, sabe atuar, e eles mesmos repassando mensagens para o povo da comunidade, né? Então, a gente só pede aí que outros jovens também de comunidades possam se envolver mais com as discussões nos seus territórios, né, mesmo que os caciques não deixem, mas sempre ficam lá querendo escutar, para que a gente possa também, né, começar a entender todo esse processo e começar também a dialogar, porque o jovem, a gente sempre fala, o jovem ele nunca vai ser o futuro do país, ele nunca vai ser o futuro do mundo. O jovem ele é o presente, o jovem ele é o hoje. Ele está construindo o futuro para as novas gerações que estão vindo. Então a gente precisa ocupar esses espaços, a gente precisa mudar esse mundo, né, toda doidada aí que foi deixado para a gente, e a gente precisa mudar tudo isso para que
a gente possa realmente viver tranquilo, né? Mesmo que pareça ser uma bobagem querer o mundo tranquilo, mas a gente precisa realmente, né? Então, a gente tem lá, sigam a gente no Instagram da rede do coletivo Jovem Tapajônico, no coletivo do Instagram da Rede Mocoronga também, a gente tem página no Facebook, no Instagram, e a gente está aí, qualquer coisa é só chamar que a gente está aqui para conversar, fazer atividades com a juventude aí dentro das nossas aldeias e comunidades. Muito obrigado, parabéns, viu? Cacique, eu gostaria que o senhor se despedisse, por favor, desse sua mensagem aí, se o senhor quer deixar algum contato, por favor. Diz os mais velhos aqui na aldeia que a gente só despede depois que morre, né? É, agradecer aí o espaço, né, de discussão. A gente, nesse tempo de pandemia, uma tecnologia que tem ajudado as informações chegarem aonde não chega, né? A gente vê o avanço tecnológico, aí a juventude se jogando mesmo, né, com sua energia. A gente tem aqui trabalhado muito com as formações com as nossas juventudes, dentro do território também, no processo de luta mesmo, né, porque aqui é uma realidade totalmente diferente, né, de luta ao tempo todo, né, contra esse regresso. E dizer que tem minha página aí no Instagram também, Cacique Ramonto Pinambá, tanto no Instagram como no Face, não mudo para um lado nem outro, é eu mesmo, né, já acompanhar as discussões que a gente tem feito, acompanhado aí a nível de Brasil e no mundo também, que a gente não acompanha só as discussões dos enfrentamentos dos povos indígenas no Brasil, mas como na América Latina como um todo, no Chile, que tem os Mapuches, né, que a gente tem acompanhado muito a luta dos Mapuches também, os Navarro, e assim a gente vai nessa busca, né, do mundo melhor, né, como trouxe aí o parente Guarani, a terra sem mares, né, esperamos que a gente consiga alcançar essa terra sem mares. E é nesse sentido que eu vou encerrando também aqui a minha fala e dizer também ao parente aí do Pará, né, só para finalizar, que o processo político está aí, sim, a gente faz política o tempo todo, mas a luta partidária é totalmente diferente, né? É uma luta corrompida, é uma luta que a gente sabe que precisa ajudar a pensar o partidarismo de forma coletiva. E que bom que vocês estão aí trazendo sua juventude para essa discussão, que é de suma importância. A juventude esse ano me fez o convite para poder estar também tentando ocupar esse espaço. Então, fechamos todas as nossas barreiras aqui para candidatos não índios, por exemplo. A gente não aceita candidato não índio dentro do território. Então, somos 4 candidatos indígenas dentro desse território, que são 22 comunidades. Então, possivelmente, esse ano nós teremos de 2 a 3 candidatos indígenas ocupando a Assembleia Legislativa pela primeira vez em 520 anos. Então, é um ponto de discussão que a gente precisa ter e afirmar. Afirmar, a gente precisa garantir, o nosso espaço de fala e a nossa prática que vem aí trazida, com essa bagagem ancestral, cultural e tudo que nos pertence. Gratidão, Coecatu, que o Grande Espírito nos encaminhe e que conceda muita saúde e paz e que assegure os corações daqueles que tiveram suas percas também durante nesse momento pandêmico e que a gente luta por esse mundo melhor, com vida e muita saúde. Gratidão. Muito obrigado, viu? Tiago, por favor. Bom, também agradeço pela oportunidade, pelo convite, pelo espaço, Afonso. É um prazer estar falando com os parentes aí, tão distante, né? Mas através dessa tecnologia, nós, né, estamos conseguindo nos conectar e eu admirei esse ano, né, a capacidade dos indígenas de se reinventar, né? A ATL, né, a ATL aconteceu virtualmente, eu tinha participado de uma ATL no Rio de Janeiro, o acampamento Terra Livre,
e depois nunca mais eu participei, né? E sempre com a vontade de participar presencialmente. Mas esse ano, por conta da pandemia, né? Eu não falo que há males que vem para o bem, mas me deu a oportunidade de participar mais uma vez, né, da TL através dessa tecnologia, que é, né, a internet, os celulares, e o indígena ele ressignificando esse espaço, né, e levando a sua mensagem, sua luta, né, seja em qual espaço for, né, o indígena está lá marcando o território, e marcando o território agora, né, na mídia, na internet, isso está sendo nesses ambientes virtuais. E agora, né, oportunizando, né, esses encontros, né, aí, rompendo, né, estados, esses territórios, né. E, então, é um imenso prazer estar falando com vocês. Espero que cada comunidade, né, seja forte nesse momento e que a gente possa passar, né, por esse momento de pandemia e nos encontrar também presencialmente aí para a luta, que já faz 520 anos, mas a gente vai, né, continuar lutando ainda mais, né, parente? Então, uma honra aí, viu, o parente lá do Pará, né, e o parente aí também da Bahia, né? Então, um grande prazer estar falando com vocês e gratidão aí, Afonso, pela oportunidade, né? Nós estamos juntos aí na luta. Muito obrigado. Estamos juntos. E eu tô fora do Brasil até. Pessoal, é legal, tem parente fora do Brasil. Aqui um comentário, ó, agradecendo, né, e dizendo a todos os parentes, sua luta e sabedoria são a esperança de um novo mundo. Realmente. Queria agradecer muito, né, acho que é muito importante a gente pensar numa outra economia que não seja só acumular, mas também o bem viver, né. Agradeço os meus guerreiros aí, e para quem não estava no início, eu tive um problema de conexão, então a gente está fazendo hoje meio rapidinho, e agradeço muitíssimo, está sempre aberto espaço aqui para vocês. Muito obrigado a todos, viu? Uma boa noite.